Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e da teoria do direito, e hoje, em 2 minutos de filosofia, eu gostaria de falar um pouco sobre o caso dos exploradores de cavernas. Esse famoso livrinho que formou muitas gerações de juristas no Ocidente, inclusive aqui no Brasil. O caso dos exploradores de caverna é uma obra composta por Lon Fuller, professor de Harvard, de modo ficcional. Contudo, ele é inspirado em um caso verdadeiro, em que em 1884 ocorreu o naufrágio do navio Mignonette. 4 marinheiros ficaram num bote salva-vidas sem alimento e sem água. O mais novo deles, Richard Parker, com apenas 17 anos, foi sacrificado pelo comandante do navio para que servisse de alimento para os marinheiros. Quando foram resgatados, foram levados a julgamento por homicídio. Se você não fez o júri do caso dos exploradores de caverna, você não pode dizer que se formou em direito. E se o seu professor de teoria do direito ou introdução ao estudo do direito não realizou essa atividade, peça para ele realizar esse julgamento simulado do caso dos exploradores. Certamente é uma das atividades mais marcantes de toda a faculdade de Direito. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. No caso da obra Os Exploradores de Caverna, ela ocorre num tempo ficcional de 4.299, em que 5 exploradores ficam trancados dentro de uma caverna em razão do desmoronamento de uma parede. No 20º dia, os exploradores conseguiram contatar o exterior e foram informados de que provavelmente morreriam antes de serem resgatados por falta de alimentos. Então o líder do grupo, Roger Wetmore, propôs que se fizesse um sorteio para que um deles fosse morto para servir de alimento para os demais. Resultado, os 4 colegas de Roger assassinaram ele e usaram o corpo dele como alimento até o momento em que foram resgatados com vida da caverna. Em primeira instância, os 4 exploradores foram condenados à forca em razão da lei do lugar. E o livro O Caso dos Exploradores de Caverna é o julgamento do recurso dos exploradores que haviam sido condenados em primeira instância. Existem questões morais que estão no pano de fundo desse caso, porque existe a questão do direito à vida e o estado de necessidade. A situação extrema em que eles se encontravam também poderia justificar ou pelo menos abrandar essa escolha do assassinato. E finalmente, essa questão que diz respeito ao bem da maioria, que seria morta caso alguém não fosse sacrificado em razão da inanição, ou o bem de um único indivíduo. Em termos jurídicos, o argumento fundamental da acusação é que os exploradores de caverna cometeram um assassinato intencional de uma pessoa inocente. Já em termos de defesa, deve-se levar em consideração as circunstâncias extremas em que eles se encontravam, o estado de necessidade e também o estado de natureza. São 5 juízes, portanto, que vão julgar o recurso dos 4 exploradores. O primeiro juiz a declarar o seu voto é o presidente Trupani. Diz ele que há questões de justiça e de direito, contudo, o juiz deve aplicar a lei. A lei é dura, mas é lei. Logo, devem ser condenados à pena de morte através da forca. Seria bom, inclusive, que o Poder Executivo concedesse clemência, porém isso não compete ao Judiciário. Já o juiz Foster decide por absolver os exploradores de caverna. Diz ele que, nessas situações, eles estavam em estado de natureza e não de direito. Seria caso de legítima defesa ou estado de necessidade. Pior de todos os votos, ou pior de todas as decisões, é exarada por Tatim. O juiz Tatim decide que não irá julgar, ele recusa-se a julgar. O juiz Kim condena a forca levando em consideração as consequências para o direito, ou seja, criar um precedente permitindo o assassinato seria muito perigoso. O próximo juiz a decidir é o Rende, e ele também decide pela absolvição. Diz o Rende que a opinião pública é pela absolvição dos exploradores de caverna, e eles haviam feito um contrato dentro da caverna. O resultado do julgamento, como você deve ter computado aí, é que 2 juízes condenam, 2 absolvem, e 1 se exime de julgar. Como era um recurso de apelação de uma sentença condenatória e houve empate, decidiram os juízes da Câmara por manter a condenação. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para ajudar na difusão da filosofia e das teorias da justiça. Eu gostaria da tua opinião a respeito dos exploradores de caverna, mas mais do que isso, o que eu gostaria de saber é se o teu professor da faculdade de Direito fez contigo o julgamento ou o júri simulado dos exploradores de caverna. E você absolveu ou condenou os exploradores? Não deixe de conferir aqui no card também a versão mais completa desse vídeo. Um grande abraço, uma boa semana. São os votos, professor Leandro Cordioli.